glorifique a Deus. Então, se a gente parar para pensar nesta pergunta, algumas questões vêm na nossa mente. Primeira delas, se há uma pergunta, e essa pergunta vem da parte de Deus, é porque existe, presta atenção, um anseio do próprio Deus que a sua juventude viva na pureza. Vou repetir. Se há uma pergunta inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para e direcionada aos jovens, é porque há um desejo de Deus de ver que os seus jovens andem na pureza, andem de forma pura, andem de forma limpa, andem de forma que as suas ações, palavras, gestos, atitudes e pensamentos venham a caminhar de um modo que o nome do próprio Deus seja exaltado. Isso está no coração de Deus, meus amados irmãos. Há um desejo divino de que o cristão viva em santidade. E isso é muito profundo para nós, quando nós paramos para pensar nisso. Deus deseja esse padrão da minha vida. E aí uma série de reflexões nós podemos fazer. Da mais básica: eu estou alcançando esse padrão divino? Eu estou alcançando o desejo, o anseio de Deus de viver uma vida pura? Se Deus deseja que eu viva uma vida pura, eu estou plantando, estou caminhando de modo que a colheita da minha vida venha a trazer para mim uma vida de purificação? Ou ainda, se há um anseio da parte de Deus para que eu viva uma vida de pureza, será que de fato eu estou fazendo as escolhas que me levem para uma vida de pureza? E a principal pergunta eu não fiz ainda. Eu estou preocupado com a vida de pureza por conta de Deus ou por conta da instituição chamada igreja? Para eu não ser punido, para eu não ter o meu nome na sessão, para eu não ter que estar prestando conta ao pastor ou à liderança da igreja, por conta de uma situação que, se eu for pecar e for descoberto, eu vou perder determinadas coisas. Por exemplo, eu gosto de cantar, aí eu não vou poder mais cantar na igreja. Eu gosto de tocar, eu não vou tocar mais na igreja. Eu sou líder de alguma coisa, aí vou ter que passar aí um certo tempo de banco para até eu provar a igreja que eu estou ajeitado, e aí eu voltar para a funcionalidade da igreja. Então eu estou buscando a vida de pureza por essas questões, ou porque de fato eu estou preocupado em agradar ao meu Deus, em agradar ao Senhor da minha vida, aquele que me amou, como foi cantado aqui, né? Nesse hino que foi entoado nos últimos, né? Esse amor da minha vida, eu buscar agradá-lo em tudo. Hoje chegamos até um pouco atrasados, com um dia de batalha hoje aqui no templo para limpar o templo. E eu escutava uma coisa muito preciosa da irmã Miriam Viana, né, que vai estar assim, nos ajudando mais especificamente nessa parte de limpeza. E muitas vezes, quando nós pensamos, e aí você vai entender por que eu vou usar esse exemplo, quando nós pensamos na limpeza da igreja, nós pensamos muitas vezes por quê? Porque às vezes nós saímos de casa com a nossa roupa, e se a gente chegar, por exemplo, se a cadeira estiver suja, se eu me sentar, eu vou me sujar. Então a gente pensa em limpar o templo, fica tudo bonito, ou então porque é um ambiente desagradável. Você olhar, está ali um bocado de poeira, está uma teia de areia ali, né? Então é um ambiente desagradável. Mas desagradável para quem? Para nós, para o humano. E a irmã Miriam disse uma coisa muito interessante. A gente agradecendo pela dedicação dela hoje, que batalhou desde manhã até quase agora. Ela disse assim: pastor, o meu prazer é ver a casa do Senhor limpa. O meu prazer é ver a casa do Senhor limpa. E aí a gente para pensar nessa frase. Por que a casa
Deus. Aqui é um lugar onde os templos do Senhor se reúnem. A igreja, o templo. A igreja é essa estrutura aqui. Aqui é o lugar da nossa reunião. Mas você é casa de Deus. E você está preocupado com a purificação da sua vida. Por quê? Para agradar a esse Deus que é dono da sua casa, ou por outros motivos? Então, nós precisamos parar para pensar justamente isso. O que me motiva para andar numa vida de santidade? É medo ou amor? Se for medo, devemos reestruturar nosso pensamento. Se for medo de qualquer coisa, de punição, do que seja, do inferno, meu Deus, eu estou em pecado, se eu morrer, estou na mal. Repense sua vida dentro do Senhor, mas pense na sua vida de amor. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu pego meu smartphone e não vou procurar determinadas coisas, porque não é só porque é pecado, porque o pastor diz que é pecado, não, porque isso não vai trazer alimento para a minha vida e não vai me aproximar do Senhor. Eu estou lá com a minha namorada, né? Não tem bom, mas aí eu percebo que se eu fizer determinadas coisas, se eu colocar a mão em determinadas coisas, isso vai trazer prejuízo na minha vida, vai acelerar uma série de processos no meu relacionamento, e a aceleração de qualquer processo do relacionamento é prejudicial. As coisas têm que caminhar e andar no tempo certo, da forma certa, nos propósitos certos. Mas aí, por que eu vou evitar determinadas ações do meu namoro? Por que eu vou determinar um cuidado do que eu falo, do que eu canto, do que eu penso, do que eu olho? Para onde eu estou olhando? É simplesmente para que ninguém me flagre. Olha o crente ali, ó, olha ali para as coisas da menina ali, joga em culto, e você fica ali. É ruim, né? É ruim. Eu não vou dizer isso, eu não vou dizer o nome não. Mas aí eu ia determinado um dia, ia numa rua, e aí passou uma menina, e estava lá um irmão aqui da igreja, e o irmão chega acompanha. E eu lá mirando o irmão, não olhando para mim não. E eu mirando lá o irmão. E ele sempre vê, né? Quando ele chegou assim, eu cheguei. É difícil, né, irmão? Pastor. É ruim ser flagrado. Mas a gente esquece que o olho de Deus é 24 horas por dia conosco. E não é ao pastor que você deve se preocupar em agradar. Não é a instituição, a igreja, é ao Pai Celestial. Então, a primeira coisa é isso. Existe um anseio de Deus por pureza na nossa vida. E nós devemos responder esse anseio do Senhor. E responder de modo positivo ao anseio que Deus quer na minha vida, que eu tenha uma vida de pureza. Segundo lugar, há um modelo divino para o jovem, né? Tem um modelo divino. Perceba que ele faz a pergunta, e como já dissemos, essa pergunta é uma pergunta retórica, ou seja, aquela pergunta que você já sabe qual é a resposta, mas que aquela pergunta provoca uma reflexão. Então ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? E aí vem logo a resposta: observando de acordo com a palavra. Então tem um modelo. E o modelo, meus amados, não está em outro lugar. Não está na chamada corpo de doutrina da igreja, na confissão de fé, de não sei o que, não. Está aqui, o modelo está na palavra do Senhor. Está na Bíblia Sagrada. O modelo para nós caminharmos numa vida de santidade, numa vida de purificação, está aqui, nesta palavra. Tanto é que nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus, ele nos diz, né? Coloquei esta palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor, contra ti. Escondi a tua palavra
coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus é um modelo para nós. E aí, novamente, você vai entrar numa reflexão. O que é a Bíblia para a minha vida? O que é a Bíblia para a minha vida? O modelo está aqui. Como purificará? Observando de acordo com a palavra. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é apenas um conjunto de regras. E aí você vai entender de modo muito complicado. Porque, não sei se é natural, tem um colega meu que dizia que era natural. Para o ser humano desobedecer. Se tem uma regra, ele dizia, um colega lá da universidade, ele dizia assim: olha, se tem uma regra, é para a gente desobedecer. Porque é natural do ser humano ser desobediente. Eu não sei se é natural do ser humano ser desobediente. Mas o que eu sei é uma coisa: é que infelizmente nós gostamos de desobedecer. Nós sentimos prazer na desobediência. Então, se a Bíblia é vista por nós como um conjunto de regras, a gente vai determinar, nós vamos escolher quais são as regras que são agradáveis para nós. Essa regra vai mais ou menos obedecer. E quais são as regras desagradáveis que não vai entrar no nosso parâmetro. E aí essa daí eu não vou nem me preocupar, eu vou viver de todo jeito. Então a gente vai fazer uma leitura bíblica seletiva. Eu vou selecionar aquilo que me agrada e vou descartar, ou pelo menos fazer enquanto eu não estou vendo na Bíblia aquilo que não é no meu pensamento. E aí quem vai ser o fiel da balança? Ou seja, aquele que vai julgar o padrão bíblico. Eu, de acordo com o quê? Com os meus pensamentos, com as minhas conveniências, com aquilo que eu penso. E onde é que a gente encontra esse tipo de visão? Estou perguntando agora. Aí fora. Naquilo que a gente chama do pensamento mundano. Porque o pensamento mundano, ele olha para a vida como se fosse um menu, e aí ele faz a sua escolha daquilo que lhe agrada ou não. Agora vamos pensar, relembrar a primeira coisa que eu disse. Para olhar para o mundo e julgá-lo que ele é sujo, eu tenho que ter o quê? Vai para o que eu disse na pregação. Ele tem que ter o quê dentro de si, na sua vida? Tem que ter quem? Deus, o Senhor Jesus. Aí eu pergunto: se você tem Deus, se você tem Jesus no seu coração, qual é a sua posição diante da cruz? Você está o quê? A gente até canta isso. Você está rendido aos pés da cruz. Quem está rendido a algo ou alguém ou uma situação, tem escolha? Camarada que chega lá com o revólver, desse que tem acontecido direto, chega com o revólver na sua cabeça, passando lá, você vai questionar, não vou dar ou não? Você tem escolha? Não tem. Como é que essa hora está aparecendo pesado daqui? Você está rendido, você faz o que o bandido quer. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? É quando estamos rendidos a Cristo, nós não temos direito de escolha. Nós temos que fazer e nos submeter. Porque aí é a primeira forma como nós devemos olhar para a palavra. É como autoridade sobre a minha vida. E não autoridade no sentido de não, mas como aquilo que me autoriza a andar bem ou fazer a escolha para andar mal. Você vai no médico, você procura o médico, naquele momento ali você está com aquela doença, o médico é a autoridade sobre aquela questão de doença. E aí o médico prescreve o tratamento. Cabe a você escolher ou não obedecer aquele tratamento. Normalmente, quando a gente obedece ao tratamento médico, que é a autoridade naquele momento ali sobre aquela enfermidade, o que é que acontece conosco? Normalmente ficamos bons, melhoramos, né? Mas se o médico prescreve ali um tratamento e você olha assim,
o médico, ele dá uma autorização, é a autoridade que autoriza para você buscar uma melhoria na sua saúde. A Bíblia é a autoridade nesse sentido, nos autoriza, vem sobre nós para nos autorizar a nós caminharmos de modo bem, ou também nos aponta o caminho do mal. E aí, nós somos livres, temos o livre-arbítrio para escolher o caminho do mal, sabendo que no caminho do bem vai nos dar bem, e no caminho do mal vamos nos dar mal. Então a Bíblia tem que ser vista como autoridade, mas muito mais do que autoridade, a Bíblia precisa ser vista para nós no que esse mesmo texto nos diz no Salmo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E o que é que indica isso? É que a Bíblia, ela deve iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, deve trazer luz sobre nós, deve nos ensinar de fato a caminharmos. Então, onde nós vamos encontrar um modelo de purificação, de pureza, de caminharmos bem numa vida que, voltando ao primeiro ponto, responde ao anseio de purificação de Deus? Aonde? Na Bíblia, que é sobre a minha vida autoridade e que é lâmpada para o meu viver. E como é que eu vou conhecer isso? Buscando o conhecimento da Santa Palavra do nosso Deus. E aí eu não vou entrar naquele discurso, porque você já sabe muito bem o que é que a Palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada. Isso é óbvio, não é? E aí, muitas vezes, passamos anos com aquela promessa de que esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou me dedicar mais à leitura, esse ano, e muitas vezes passamos o ano e ligou esse tipo de voto para nós, né? Então, isso nos indica uma terceira coisa para a gente encerrar: é que o caminho da pureza na minha vida passa pela forma como eu nutro. Eu vou trazer nutrição para a minha mente. Como purificará o jovem o seu caminho? Eu vou aqui parafrasear a Bíblia: nutrindo a sua mente com a palavra, alimentando a sua mente com a palavra, enchendo a sua mente com a palavra. Então a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é nutrição. E nutrição, vamos assim usar uma palavra da agricultura, da agrônomo, que sabe muito mais do que nós, é adubo para fazer a planta florescer, crescer melhor, né? Tem aqui um bananeiro que sabe muito bem quando a banana é adubada e quando a banana está lá, sem levar no domingo uma gota d'água, né? Tinha um sítio lá que as bananas estavam tudo pega, né? Porque estava falando da água, não vendeu, se desfez o sítio, comprou um sítio onde tinha abundância de água, e a banana agora em um cacho dá para não carregar. Então, amados irmãos, você quer viver uma vida de pureza? Faça a nutrição da sua mente. Sabe uma coisa que me deixa, se você fez isso, me perdoe, não me perdoe não, repense sua vida. Sabe uma coisa que eu acho terrível? É, por exemplo, chega uma época dessa de festa, aí fica lá uns crentes discutindo se vai ter festa ou não. Está lá nas redes sociais: não, cadê a festa? E querendo festa. O crente discutindo: bom, se eles não tivessem festa, né? O dinheiro fosse gasto em outra coisa, fosse um investimento em outra área, né? Muito mais útil, muito mais importante. Pegasse o dinheiro, sei lá quando se gasta uma festa, vamos botar aí comigo aí, vamos botar 100 mil, não sei se é esse valor, mas vamos botar, e pegasse esses 100 mil e investisse em outra área, né?
amados irmãos, sabe o que vai acontecer? A Bíblia não é algo assim, a gente empurra. Vocês são muito novos, não sabem essa cena não, né? Mas os mais antigos sabem muito bem, que antigamente para engordar a perua, quem sabe lembra disso, né? O peru não podia comer, o cavalo empurrava com o dedo na goela abaixo, a farofa, para engordar o peru, né, Maurício? E empurrava lá e o bicho engordava a força. A Bíblia não é para a gente empurrar na goela abaixo o outro, não. Por isso que até algumas discussões a gente deve evitar, né? Determinadas pessoas vêm criticar a Bíblia e tal. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça: Deus não precisa de defesa, não. Deus não precisa de defesa, não. Dificilmente eu discuto com alguém questão de Bíblia, questão de. Deus não precisa de defesa, não. Deus é, né? Aquele ateu, aquele camarada agnóstico, aquele camarada vai morrer, vai passar, mas Deus vai continuar do mesmo jeito. Deus vai continuar do mesmo jeito. E muitas vezes nós estamos assim querendo empurrar a Bíblia e com ela abaixo. Mas quando eu olho para esse texto e vejo assim essas palavras, como purificará o jovem o seu caminho, há uma palavra muito profunda, né? É a palavra de Deus nos diz: observando de acordo com a palavra. Observando. Não é simplesmente lendo, não é simplesmente decorando, é observar. E observar o que? Eu vou observar aqui se o cabelo de mim está bem dividido, não. Observar é no sentido, meus amados irmãos, de você colocar a sua vida para que esta palavra seja vivida por você. Você observar na sua vida, você comprovar na sua vida que a palavra de Deus faz efeito. E aí eu desafio você, é um teste muito simples, eu já desafiei alguém um ano aqui na igreja, e eu desafio muito claramente qualquer pessoa. Uma semana, não peço mais do que isso, não. Uma semana, todos os dias, quando você acordar, quando você tiver um tempo, aquele tempo bem importante, você faça uma oração bem feita, aquela oração de fé mesmo, e pegue a sua palavra, a Bíblia, e leia, peça a Deus uma direção para o texto. Uma semana, todos os dias faça isso. Faça uma oração e leia a palavra de Deus. Uma semana. Se a sua visão de mundo não vai estar diferente. Uma semana. Estou dizendo um ano, não. Uma semana. Em uma semana, a sua visão de mundo vai estar diferente. Você vai começar a olhar para tudo na vida de modo diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus vai ser observada na sua vida. E aí quem vive uma semana boa com a palavra de Deus vai querer viver 2 semanas, vai querer 1 mês, 2 meses, 1 semestre, 1 ano e o resto da vida. Então é isso que Deus tem para nós. Como purificar, meus amados irmãos? Não é simplesmente eu não estar olhando site pornográfico, não é simplesmente eu ter cuidado para quando passar um tempo forte quando eu virar, vai a vontade de. É muito mais do que isso. É uma vida com Deus. E quando há uma vida com Deus, meus amados irmãos, não precisa estar a namorada de lado, quando o namorado está tentando olhar, ela dá um grito, não, para o camarada não olhar para a roupa que está menina, não. Porque aquilo vai estar entranhado no seu coração, e aquilo vai ser, como o apóstolo Paulo nos diz: o que antes para mim era importante, agora para mim é lixo. É lixo. A gente precisa ter isso. O que é importante para a minha vida e o que é lixo. E quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vai identificar claramente o que é importante e o que é lixo. Porque a palavra de Deus é fogo purificador. Percebeu o que é isso? Purifica o ouro, tira as impurezas e deixa aquilo de valor. E a palavra de Deus é isso, e quer ser isso na nossa vida. Limpar a nossa mente, limpar o nosso olhar, limpar o nosso coração, limpar a nossa atitude, limpar a nossa boca, limpar a nossa forma de vestir, limpar todo o nosso ser e nos encaminhar para uma vida que glorifique
exalte o nome do nosso Deus. E isso Deus quer para os jovens, para que quando chegue na sua vida adulta, isso já esteja sendo vivenciado, e ele possa caminhar na vida adulta, na velhice, e caminhar de uma forma que glorifique e exalte o nome do Senhor. Isso é o que Deus quer para a minha vida, isso é o que Deus quer para a sua vida. E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus faça você não só refletir, mas viver, não a palavra do pastor, mas a palavra de Deus do teu coração. Que Deus nos abençoe.